Quero te agradecer porque nesse final de semana nós fomos extremamente tocados por Ti. E não foi diferente de manhã, hoje à tarde. E eu quero continuar te pedindo, Espírito Santo, encontra corações aqui dispostos a te ouvir, dispostos a colocar em prática tudo que estarão aprendendo, mas principalmente sensíveis à Tua voz. E que o Senhor encontre em mim apenas um instrumento Teu. Sei das minhas limitações e te peço, Espírito Santo, que de uma forma poderosíssima o Senhor venha transformar a nossa história a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Vamos lá? Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. É um livro difícil de ser achado, mas está aí. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Falando de origem, é origem. Gênesis 1, versículo 1. Diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu preguei essa mensagem, eu ministrei essa mensagem de manhã, à tarde, estou ministrando agora também. Você que é fominha de Deus, está nos 3 cultos, você não tem como errar nisso. Mas eu creio que se você prestar atenção, você vai tirar muitas lições desse versículo. Eu tenho aprendido que não há nada mais precioso na vida de um homem de Deus do que ouvir aquilo que Deus tem para ele. Quando eu e você, aumenta só um pouquinho o teclado. Quando eu e você prestamos atenção na voz de Deus, é impossível nossa vida dar errado. Um músico bem conhecido aqui no Brasil me contou sobre a experiência de um amigo dele, profeta, que teve com os céus. Esse amigo dele disse que estava orando, foi arrebatado e ele entrou num lugar, havia um anjo ali levando ele, e ele entrou num lugar que tinha 2 estantes. Uma com muitos livros e arquivos e outra com menos livros. E ele perguntou para o anjo assim: por que há essa diferença? E o anjo explicou para ele: essa aqui cheia de livros é uma geração passada que não veio até a mim saber o que eu queria que eles cantassem, o que eu queria que eles ministrassem. E está aqui, eu tinha sonhos para a terra, mas ninguém veio buscar. Essa aqui é a geração presente. Vocês têm vindo até mim, vocês têm vindo para descobrir o que eu quero que vocês cantem, o que eu quero que vocês ministrem. E amados, eu quero te dizer que Deus estava mostrando nessa visão que havia um povo interessado em saber o que os céus pensam em relação a tudo o que está se cantando e ministrando na terra. É por isso que existem coisas que não tem como dar errado. É por isso que existem canções que você só começa a ouvir, você não precisa nem começar a cantar, você já começa a chorar e você sente algo dentro de ti. É os céus vindo na sua vida. E é por isso que existem pregações que você diz assim: se não tivesse ninguém na igreja, eu seria extremamente abençoado, porque foi para mim. Amém? Existem homens e mulheres que têm recebido palavras de Deus. E quando essas palavras são colocadas em prática, elas vêm carregadas de uma unção sobrenatural. Porque é a vontade de Deus, e é a palavra de Deus impregnada ali. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual designei. E como é bom receber uma palavra de Deus, porque a palavra de Deus, fala para o irmão do lado, a palavra de Deus é poderosíssima. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora, existe algo em relação à palavra de Deus que muitos de vocês vão ficar chocados nessa noite. Aprenda algo, fala para o irmão do lado assim: fica chocado, mas olha para ele, para você não ficar com raiva de mim. Olha para o irmão e diz assim: toda vez, fala mais alto, toda vez que Deus te falar algo, essa palavra gerará uma crise
no seu interior? Pastor, como assim uma crise? O fardo de Jesus é leve. A palavra de Deus não acarreta dores. Ok, eu acredito em tudo isso, mas, amados, presta atenção, o nosso Deus é um Deus de propósitos. E Ele se move por propósitos. Ele tem um sonho, Ele sonha algo, e Ele gera uma pessoa para cumprir esse sonho. Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Deus determina nossos dias, mas Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Você pode aceitar ou não o propósito de Deus para a sua vida, mas isso não significa que Ele não tem um propósito para você. Você pode dizer: eu não quero saber de Deus, eu quero fazer o que eu quero da minha vida. Tudo bem, mas isso não anula o fato de Deus ter um projeto para a tua vida, algo específico para você. E por ser um Deus movido por propósitos, Ele fará de tudo para que você alinhe a sua vontade à vontade dEle. Provérbios 19:21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio, o propósito do Senhor permanecerá e prevalecerá. A Bíblia está dizendo que nós teremos desejos, que nós faremos planos, mas que antes de colocar esses desejos em ação, nós devemos perguntar para Deus se esses desejos fazem parte dos desejos dEle. Quantas pessoas se frustram, por exemplo, nos estudos? A pessoa estuda e não está satisfeita, se frustra. Ela gasta 4, 5, 9 anos, de repente, do curso, dependendo do curso, chega no final e diz assim: eu não estou feliz. Eu não estudei aquilo, gastou 9 anos, uma fortuna para descobrir que aquilo que ela fez não era o que Deus tinha para ela. Por quê? Porque nunca parou para perguntar: Deus, o que eu vou começar a estudar tem a ver com o seu propósito para a minha vida? E querido, Deus sempre vai te dar liberdade para fazer o que você quiser. A Bíblia diz: jovem, curta a vida, faça o que você quiser, mas saiba, no final, você vai ter que prestar contas. E são 9 anos estudando para depois perceber: puxa, eu trabalho no que eu não gosto, estudo o que eu não amo, estou casado com a mulher que eu odeio. Existe? Claro que existe. Pessoas que não pararam aqui atrás para dizer: Deus, é essa mulher para mim, que vai estar nesse propósito alinhado, que vai entender tudo que o Senhor vai fazer na minha vida. Amado, a nossa missão é perguntar qual é a vontade de Deus para nós, e a missão de Deus é nos responder através da sua palavra. Posso ouvir um amém? Só que essa palavra vai causar crises em nossas vidas, e essas crises vão nos fazer sair do comodismo, e vai nos levar a promoções diante de Deus. E nessa noite nós vamos estudar como que a palavra de Deus trouxe crises para alguns homens durante a história. Só que você precisa se lembrar do seguinte: fala para o irmão do lado: crises que têm um propósito. Gênesis 1:1 diz o que nós lemos? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas, repita comigo: trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Queridos, havia trevas sobre a face do abismo, havia escuridão. O que é escuridão? O que é trevas? Repita comigo: escuridão, trevas, fala assim, ausência de luz. Só isso, queridos. Deus deu uma palavra, e se formou a luz. E imediatamente apareceu uma crise para as trevas. Por quê? Porque existe uma lei que diz que a luz é mais forte que as trevas, e que a luz faz as trevas desaparecerem. Entra na tua casa, vai no teu quarto. Se você tiver um blackout na tua janela, melhor ainda. Fecha tudo e breu, escuro, você não enxerga nada. De repente, você vai lá no interruptor e acende. E o que acontece imediatamente? O escuro vai embora. Por causa de uma palavra, não haveria como se esconder mais. Não haveria como ficar longe dessa luz. Vamos lá? O que isso tem a ver com a minha vida? Queridos, Deus nos criou para sermos sal da terra e luz do mundo, amém? E quando Deus diz que quer que você seja uma luz, Ele espera que no mínimo você brilhe. E como um dia um amigo meu me disse, eu estava tomando café em casa, o Billy Graham, e ele disse assim:
Aleluia, né, Tom? Xaracatá. Mas o Billy Graham um dia escreveu que ele falou: não importa o tamanho da tua luz, não importa se a sua luz vai alcançar uma casa, uma cidade, um estado ou um país. O que importa é que ela venha brilhar. Não importa se você seja uma pessoa, se você venha a ser uma pessoa super conhecida ou um anônimo. O que ele está querendo dizer é: aonde você estiver, aonde você for colocado por Deus, ali você precisa brilhar. Amém? E quando Deus te chamou para iluminar, Ele te enviou até aonde você está. Olha para mim. Quando você foi enviado para onde você está, uma crise aconteceu em volta das trevas que existiam nesses lugares. Por quê? Porque você chegou. Você foi enviado para iluminar um determinado lugar, uma família, um local de trabalho, um colégio, uma faculdade. Só que paralelamente uma crise começou dentro de você. Por quê? A luz aparece mais que as trevas. E aonde a luz chega, ela ofusca as trevas. As pessoas que estão nas trevas, eu não estou dizendo satanista, estou falando pessoas que estão longe da luz. Estão prestando atenção? Que estão longe dessa presença maravilhosa do Espírito Santo. As pessoas que estão longe da luz, elas não gostam de ver a luz. Elas não gostam que você pegue um holofote e ilumine elas. E, queridos, nem todo mundo gosta de que você mostre aquilo que está errado nela. Você já teve a infeliz experiência de pegar uma camiseta branca na tua casa, a luz fraquinha, e você achar que está limpa, coloca ela, nossa, está limpinha. E quando você chega num lugar com uma luz mais forte, uma luz branca, você vê que ela está amarela. Você fala: ai, caramba. Queridos, na vida espiritual isso acontece. Quando você chega perto de alguém, mesmo sem querer, você começa a mostrar para as pessoas que algo está errado na vida delas. Eu já contei aqui 200 mil vezes, vou contar agora de novo. De um pastor amigo meu que ele era diretor de uma multinacional, viajou para fora do país 200 vezes, e lá era costume da galera, eram só executivos, irem para bordéis de luxo. E ele nunca ia, já era homem de Deus, e um dia pararam ele e falaram assim: eu sei porque você não vai. Você não gosta de mulher, né? Assume aí, assume. Aí ele falou assim: não, vocês não estão entendendo. Eu gosto tanto de mulher que eu tenho uma só para mim. E sabe o que aconteceu? Essa atitude dele, mesmo que ele fique calado o resto da vida em relação aos amigos, essa atitude mostrou uma sujeira. O fato dele estar ali, não se contaminando, não pegando a mulherada, mostrou para quem estava pegando o seguinte: caramba, meu, eu estou errado. Nós estamos no outro lado do mundo, nossas mulheres estão lá, cuidando dos nossos filhos, lavando nossas cuecas. E eu estou aqui, aproveitando o que o mundo tem de melhor. E esse cara, com a vida dele, está mostrando que eu estou sujo. E sabe o que acontece? Nem todo mundo gosta de ver a sujeira. E é exatamente por isso que muitos acabam não gostando de você, sem ao menos terem o prazer de te conhecer. Eu não sei se você já viveu isso, mas isso é normal da minha vida. Normal. Aonde eu vou, os olhares para mim são olhares ou de espanto, ou de desprezo, ou de acusação. São poucos os olhares. Ainda tem também a galera que: puxa, o pastor, você está aqui, que legal. Mas a maioria são olhares de julgamento. E quantas vezes eu sou maltratado em lugares que eu nem sei porquê. Agora eu sei o porquê. O fato de eu chegar, de uma luz chegar num lugar, você não precisa falar: eu sou crente, aleluia, xaracatá, oh, vai para o inferno, aleluia. Você não precisa falar isso. No mundo espiritual, quando você ilumina, as trevas reconhecem. E às vezes você chega num lugar querendo: ei, eu só vim aqui, ei, eu só vim malhar na academia, eu só quero puxar o ferro. E a galera te olha feio, e a galera meio que te condena. E você fala: cara, o que eu estou fazendo? E, amado, se você decidir ser luz, isso vai acontecer com a tua vida. Pessoas não vão gostar de você sem te conhecer. Fala para o irmão do lado: isso é normal. Agora, o problema se dá quando você que é luz. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Você está na frente, irmão.
O problema se dá quando você, que é uma luz, acaba se incomodando com essa situação e diz: eu não quero mais brilhar, porque onde eu chego as pessoas não gostam de mim. Por quê? E acaba escondendo o seu brilho, acaba escondendo a sua identidade, ou até misturando a sua luz com a escuridão, e uma hora ela é apagada. A Bíblia diz em Lucas 8,16: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca ela sobre um velador, a fim de que os que entram vejam essa luz. Então, amados, toda palavra de Deus vai te causar uma crise no interior. Mas fala para o irmão do lado: são crises que vêm. Fala forte, irmão. Você não pregou 3 dias, 3 cultos. Fala para o irmão do lado: mas crises que vêm para te promover. Deus fez isso um pouquinho depois da história. Vai mais adiante. Deus dá uma palavra para um casal. Ele usa a palavra dele e diz assim para o casal: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, para que vocês não morram. Deus deu uma palavra. Chega Satanás ali para Eva e fala o quê? Que é isso, Eva? Será que você não vai morrer mesmo? Ou será que Deus não quer que você, Ele não quer que você tenha acesso à diversão, ao melhor da vida? E aqui a gente vê outra lição, que toda palavra de Deus atrairá crises, porque o inferno detesta que essas palavras se cumpram na terra. A palavra de Deus por si só te causará uma crise, mas é uma crise que vai te promover. Vocês estão aqui? Era mais ou menos assim: filha, Deus falando para Eva, eu não quero que você coma, não é porque é uma maçã, ou uma pera, um abacaxi, ou uma jaca, não é, o negócio não é a fruta, o negócio é que Deus estava dizendo assim: eu quero que você aprenda a me obedecer, eu quero que você saiba que não há nada que eu me agrade mais do que um coração obediente. Salmo 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Amém? Só que o inferno vai tentar manipular essas crises, e ao invés de você ter a crise que vem de Deus, que vai te promover, muitos dão liberdade para que uma crise que não vem de Deus entre em ação. A crise da dúvida, a crise da rebelião e a crise do famoso: vou pagar para ver. Ah, não vai dar nada, não vai dar nada. Meu irmão, não faça isso. O Espírito Santo fala: não faça. Não vai dar nada, eu vou pagar para ver. Saiba, querido, toda a palavra de Deus na sua vida será para o seu bem, amém? Mas nem toda a palavra de Deus será entendida no exato momento. Deus, Ele não precisa te explicar o que Ele está fazendo. Ele quer que você apenas acredite que o que Ele está fazendo é melhor para a tua vida. Pode, olha para mim, pode não ser o melhor para esse momento, mas é para a tua vida. O que você prefere? Para pensar um pouquinho. Você prefere ter um momento de prazer aqui e depois experimentar uma desilusão por vários meses e anos da vida? Ou ter o acesso negado para algo, para depois viver coisas sobrenaturais e mais felizes? A escolha é tua, não é de Deus. Então quando Deus te nega algo, Ele está dizendo: meu filho, eu estou te negando algo aqui, você não está entendendo nada, mas lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: obrigado, Deus, o Senhor me livrou, me salvou, me tirou de uma encrenca. Fala para o irmão do lado: Deus nunca erra. Fala para ele: nada pega Deus de surpresa. Amém? Aí nós avançamos um pouquinho na história, e Deus vê um povo que se afastou dele. Só que esse afastamento de Deus foi tão grande, que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de fazer o povo, o homem. Mas ele encontra uma família que o amava, e Deus chama esse homem e lhe diz o seguinte: Noé, faz uma arca para mim. Eu vou salvar você, presta atenção agora. Eu vou salvar você, sua esposa, seus filhos e noras, e um monte de bicho. E aí vai vir um dilúvio. Imediatamente essa palavra entra uma crise na vida de Noé. Tem algumas perguntas que ele fez dentro dele. Primeira: o que é dilúvio? Nunca tinha chovido, eles não sabiam o que era chuva. Segunda pergunta: será que a minha mulher vai acreditar nisso? Queridos, quem é casado aqui com uma mulher?
Levanta a mão, hoje tem que fazer essa pergunta. Vocês sabem, maridos, que tem coisas que você responde de bate-pronto. O cara te oferece algo, você é fechado. Aí você fala, meu Deus. Eu lembro de um dia que eu comprei um DVD pro meu carro. E eu cheguei em casa e chamei meu filho. Falei, Lucas, vem ver. Ele entrou, ele viu e ele olhou pra mim e falou, a mãe vai te matar. Eu falei, obrigado pelo incentivo. Eu preciso te contar uma coisa que eu contei no culto de manhã e de tarde. Mas, posso contar? Mesmo que não dê tempo? Posso contar, amor? Posso? Vou contar baixinho, tá? Queridos, desde criança eu sou apaixonado por cachorro. Essa paixão caiu um pouquinho quando eu tive um endemoniado há um tempo atrás. Eu expulsei, joguei óleo, fiz ele dormir dentro do óleo. E ele achava que ele era um lobo. 4 da manhã ele... E eu morava num condomínio. Falei, cala a boca, você é expulso desse condomínio. Aí, resumindo, mandei o cachorro para uma casa de recuperação. Tá lá até hoje, se não mataram ele. Aí, mas eu sempre tive uma paixão. Um cachorro, desde criança. Um bulldog inglês. Era minha paixão, meu sonho. E eu descobri um cara aqui na igreja que é um dos maiores criadores dessa raça. E ele descobriu que eu amava essa raça. E ele me deu um cachorro. E ele falou, Bigard, tá nascendo um cachorrinho. Eu vou te dar o melhor. O que eu vou fazer? Quando eu precisar cruzar, eu vou na tua casa, pego, fica comigo uma semana. E vocês sabem, quem conhece de cachorro sabe que esse cachorro não consegue cruzar com a fêmea. Tem que ser inseminação artificial. E o cachorro e os filhotinhos não conseguem sair, tem que ser cesárea. Por isso o cachorro mais barato no mínimo é R$3.500. O meu é o top. Então pensa. E ele falou, é teu. E eu chorei, agradeci. Mas de repente uma crise entrou dentro de mim. Eu tenho uma esposa. E eu comecei a fazer um plano celestial de como convencê-la. Chamei as crianças. Quem não tem filho, faça isso. Falei, criançada, é o seguinte. Eu ganhei um cachorro, é meu, tá? Meu. O último que nós tivemos, eles falaram que iam cuidar, ficou endemoniado. Então é meu. Mas nós vamos até o... Oi? Não, eu cuido. Só quando eu viajar, eu não viajo nada. Qual era o plano? Lembrei. Eu já vou contar porque ela já sabe o que aconteceu. Mas só pra você entender como que a crise entrou no meu coração. Eu falei, cara, só tem um problema, eu sou casado. Ele falou, eu sei, a pastora vivia. Eu falei, pois é, mas você não conhece ela. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou levar esse cachorro pra casa? E o cachorro, quando ele é pequenininho, filhotinho, ele parece um ursinho de pelúcia, né? Ele falou, tem um restaurante no lado da minha chácara. Eu falei, já sei, vou levar ela para almoçar. E vou chamar as crianças para darem uma volta na chácara. E Vívia, quando você vê o cachorro te mostrar esse, agarra. E não larga, é meu, é meu, é meu, é meu. É um código, eu pego para mim depois. Mas você agarra ele. E eu falei para as crianças, não contem para ninguém, tá? Ontem foi um menino jogar videogame com meu filho durante o seminário. Quando eu fui contar pro menino, já sei, você ganhou um bulldog. Falei, quem te contou? Ele. O Lucas. Aí, professora de inglês, as crianças, todo mundo já sabe que eu ganhei um cachorro. As crianças, a Vívia tá amarradona, ganhei um cachorro, ganhei um cachorro. Falei, mas é isso, incorpora. E quando você chegar lá, agarra o cachorro que eu te mostrar, que a gente só solta em casa. E queridos, o bulldog é demais, porque ele só come, bebe, baba e dorme. E o que eu quero é isso, é um cachorro para passar a mão. Fica aí. Ele é assim, amor, fica tranquila. Por que eu estou contando essa história dramática? Pra vocês orarem por mim, tá? Tem 2 meses para o cachorro chegar. Mas Noé foi a mesma coisa. Deus fala para ele, você vai construir uma arca. Ele, eu acredito. Só que para construir uma arca eu vou ter que sair do emprego. Como é que eu vou convencer minha mulher de que essa história é tua? Crises. Terceira crise, pergunta. Será que meus filhos vão vir comigo? Quarta pergunta. Será que as minhas noras vão acreditar nessa história e não vão querer tirar meus filhos desse propósito
Tipo, meu, teu pai está ficando louco, vem para cá, vamos mudar de cidade. Quinta pergunta. Digamos que todo mundo aceite. Será que eles vão topar a ideia de nós estarmos num barco fechado com um monte de bicho? Que eles não estão falando de 3 cachorros e 4 gatos. Estou falando de elefante, girafa, leão, macaco. Estou falando de bichos que quando fazem o número 2, não é uma pazinha, é um trator empurrando um monte de M. Será que alguém vai topar essa história? Sexta pergunta. Quem é que vai limpar isso? Sétima pergunta. Como é que eu faço uma arca? Oitava pergunta. O que vão dizer de mim? E nona pergunta. O que será da minha reputação? Porque, queridos, não pense que foi algo bonito. Todo mundo, Noé, você é o cara, hein? Você ouviu Deus, vai todo mundo morrer, você é o cara, vai se salvar. Oh, parabéns. Meu irmão, eu fico imaginando o William Bonner da época. Boa noite, vamos direto à reunião vamos direto à construção da arca do louco Noé. Aí aparece, pum, a repórter. Estamos aqui com o seu Noé, e aí, seu Noé, como é que vai a arca? E todo mundo rindo, e todo mundo apavorando. Imagina os filhos na faculdade. Imagina o Facebook de Noé. Quantas informações, ele só banindo. Todo mundo, seu maluco, crazy. Mas, sabe o que eu tenho aprendido? Que uma pessoa que tem uma palavra de Deus não pode ligar para a sua reputação, mas precisa cuidar do seu caráter. Por quê? Porque a reputação é o que os homens pensam a respeito de você, mas caráter é o que você é para Deus. Vocês não entenderam nada que eu falei. Um homem que tem uma palavra de Deus, ele não pode ligar para a reputação, porque a reputação é o que os caras pensam de você, mas você precisa cuidar do seu caráter, porque caráter é o que você é para Deus. Amém? Noé encarou a jornada, venceu as crises, e um dia ele vê aquela palavra se cumprindo. Para pensar comigo. Você acha que o dia que começou o dilúvio foi tão simples como a Bíblia mostra? Ou você acha que foi um dia desesperador? Quem acha que foi um dia desesperador? Pensa, todo mundo da cidade se ligando que o louco Noé estava certo, que eles estavam errados. Pensa que todo mundo da cidade começa a vir água. Você já teve água entrando na tua casa? Não é desesperador? Agora pensa a água entrando na tua cidade inteira, inundando. Um dia, eu estava em São Paulo e choveu tanto que eu passei por cima do viaduto da ponte, de uma ponte lá no Tietê, para ir no hotel, pegar uma mala e ir para o aeroporto. Eu passei, a água já estava quase que transbordando o Tietê. Eu entrei no hotel, sem brincadeira, desci, já tinha invadido a marginal. Peguei um táxi de um senhor, ele foi nas quebradas, cheguei na hora no aeroporto, mas desespero, caos. Agora imagina isso, não parando, e vindo, e não para. Aí a galera começa a nadar rumo à arca, a barca, as duas coisas. E eles começam a gritar, Noé, abre a porta. E eles têm que tampar os ouvidos para não ouvir a galera chorando e gritando. Querido, foi um dia desesperador, mas Deus cumpriu o que havia prometido. Vocês estão aqui, né? Fala para o irmão do lado, Deus nunca dá uma palavra à toa. E sabe, às vezes Deus está querendo te proteger, mas você está tentando se defender e não entende que Deus não enxerga como nós enxergamos. Amados, nós enxergamos o hoje, Deus enxerga o amanhã. Nós enxergamos o motivo das coisas, Deus enxerga o propósito das coisas. Amém? E quantas vezes Deus quis te proteger e você agiu com empolgação. Não, eu vou fazer isso. E depois você se arrependeu e disse aquela frase: se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido minha mãe. Quem já falou isso uma vez na vida pelo menos? Eu só falei uma vez, né? Quantas vezes a gente falou isso? E a empolgação, e quantas vezes Deus fala com você, pesa teu coração, não faz isso. E você, mas eu quero fazer, eu quero justiça. E você acaba fazendo e depois você fala, por que eu não ouvi? Isso acontece em todas as áreas, trabalhos,
mudam de empresa, Deus não queria que mudasse, e acabam sofrendo, a vida sentimental, em tudo. Um dia, Deus chama um menino. Vou contar várias histórias aqui, amém? Amém? Um dia Deus... Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Galera do fundão está entendendo? Lá da cantina. Do bailão. Um dia Deus olha para um menino e dá um sonho para ele. Um sonho grande. Um sonho que esse menino seria um grande administrador. Começa uma crise na vida de José. Lembre-se, toda vez que Deus falar com você, uma crise vai começar no seu interior. Mas uma crise que vai te fazer amadurecer, amém? José recebe uma palavra quando era garoto. É traído quando é adolescente. Mas quando chega à fase adulta, ele é um grande governante. A pergunta é, as crises vieram, as dores vieram, mas Deus deixou de cumprir o que prometeu? Não! Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Agora, isso não está falando que você não vai ter que enfrentar crises e dores. Queridos, Deus nunca vai deixar de cumprir o que te prometeu. E quando a palavra dele sair dos céus, ele vai zelar por cumpri-la. Mas isso não significa que você não terá que suportar momentos de dores e crises. Crises e dores, repita comigo, crises e dores, mais forte, crises e dores, fazem parte do processo para o cumprimento da palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque tem o mesmo, porque, sabe por quê? Quem quer saber o porquê? Você tem o mesmo acesso a Deus que eu, pergunta para ele. Se descobrir, você me fala, amém? O tempo passa, o povo está lá no Egito. Deus olha para um homem e chama esse homem como libertador. Deus chama Moisés: Moisés, eu vou te usar para libertar o povo do Egito. Uma crise entra dentro dele. Como eu, um gago, poderei ser um libertador? Segundo, como eu, um homem que já matou um egípcio, vai conseguir falar com o faraó? Terceiro, como eu, um homem comum, vai conseguir convencer um povo enorme a me seguir e sair de uma vida escrava mais cômoda? Queridos, o povo estava no Egito, eles eram escravos, amém? Mas estava cômodo. Toda a palavra de Deus vai te tirar do comodismo. Mesmo que você seja um escravo, mas às vezes é cômodo. Uma crise é gerada dentro dele. Deus começa a dar poderes a esse homem, sinais que ele não estava sozinho. E esse é um toque de Deus para a sua vida. Toda crise vai causar, toda palavra de Deus vai causar uma crise no seu interior, para que você saiba, fala para o irmão do lado, que você não está sozinho no meio da crise. Amém? Obrigado. Isso é incrível, queridos, porque todos nós passamos por momentos de crise. Quem já passou por alguma crise na vida? Levanta a mão. Agora olha para trás. Você ficou sozinho nessa crise? Você está vivo. Se tivesse sozinho, você não estaria aqui. Pois pessoas sozinhas se tornam presas fáceis para o inimigo. E o lugar onde o inimigo não vai te incentivar a ir é para uma igreja, querido. Então Deus esteve com você. Crises te promovem, crises te fazem amadurecer, crises te provam que você não está sozinho. Amém? Douglas, amém? Senta aí, ouve, cara. Foi no banheiro? Água? Quer um pouquinho aqui? Eu tenho. Um dia, Deus envia um profeta para a casa de um menino, franzino, loirinho. Fez muito sucesso cantando músicas de louvor a Deus. Uma delas, Baby, 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 uou. Era o Justin Bieber da época. Escreveu vários salmos de adoração a Deus. Chega um profeta, olha para o menino está lá, escrevendo salmos, pastoreando as ovelhas do pai. Chega o profeta e fala: você vai ser rei. Ele: legal, maneira essa palavra, hein? Você é rei, rei. Aí um dia, esse menino vai levar comida para os seus irmãos e vê um gigante provocando o povo de Israel.
O menino chega lá, vê um cara de 3 metros, forte, faixa preta de Gil, carioca, orelha toda amassada. Meu, esse cara luta. Ele olha e vê que os soldados de Israel estão todos com medo. Aí ele vai perguntar o que ele ganharia se ele vencesse. Eu já fiz uns treinos aí, eu sei atacar pedra, eu sou bom nisso, acho que eu vou enfrentar esse cara. E ele vai perguntar para as pessoas e o rei olha para ele e diz assim: ô Piá, na versão paranaense, aquele que vencer esse gigante, o pai dele não vai pagar mais impostos, vai ter isenção de impostos. Queridos, quantos aqui sonhariam não pagar mais impostos no Brasil? Mesmo, todo mundo em 2 anos seria rico. É ou não é? Ele olhou e falou: que mais? Ele falou: e a minha filha vai ser sua esposa. Ele olhou, ele poderia ter 2 reações: dá só o dinheiro, tá bom. Pode ficar com ela, não quero não. Mas não foi o que ele falou. Ele olhou. Foi correndo lá e foi disputar a briga. Quando ele chega, o gigante olha para ele. O gigante olha e fala: ô Piá, você tá maluco? Quem que você acha que eu sou? Você acha que eu sou um cachorro? Você vem com um pedaço de pau, pedra, você tá louco? Sai daqui, passa, vou te matar, moleque. Vou te dar um chazão, vem cá, vou pegar tua cuequinha e vou pôr na tua cabeça. Davi olha para ele e uma crise entra dentro de Davi. Que crise? Eu vou ouvir um rei que me promete uma promoção, ou eu vou ouvir um inimigo ridicularizando a minha missão? Quem ouvir agora? A quem dá atenção? Essa crise entra no coração de Davi, ele resolve de uma maneira rápida. E o que isso nos traz de ensinamento? Que sempre haverá 2 vozes nos seus ouvidos. Uma querendo que você avance, outra querendo que você retroceda. Uma dizendo: vai cara, você pode, Deus não te chamou à toa, você vai vencer, seu filho vai sair das drogas, seu casamento vai ser restaurado. Vai, continua com a tua empresa, continua na faculdade, continua, acredite, não abandone o caminho. E vai ter uma voz dizendo: para com isso, cara, larga a mão de ser bobo. Larga a mão, ninguém na tua família conseguiu o que você está querendo conseguir. Para, fica na tua vidinha, fica no comodismo. Vai ter sempre uma voz dizendo: sai da zona de conforto. E outra dizendo: fica na sua, sem briga, sem guerra, sem nada. E sabe uma coisa que tem acontecido, uma coisa ruim? Que isso tem acontecido até hoje. Por que eu sei que está acontecendo até hoje? Porque Deus tem usado pessoas, Deus tem usado pais, Deus tem usado pastores, Deus tem usado pais espirituais, verdadeiros líderes e pais espirituais, para trazerem palavras de Deus para a tua vida. E aí nós vemos as mais diversas reações. Querido, você precisa entender que uma palavra de Deus faz com que tudo se torne possível. Quando Deus te dá uma palavra, não existe impossível para você alcançar aquilo. Mas quando Deus não te dá uma palavra, você não pode tomar decisão alguma significativa na vida. Se Deus não te dá uma palavra, fica quieto. Eu costumo dizer o seguinte: na dúvida não haja. Caso ou não caso, compro uma bicicleta ou caso, troco de carro, troco de empresa. Cara, eu não sei o que Deus quer. Na dúvida, fica quieto. Não arrume sarna para se coçar, porque toda ação leva a uma reação. E aí, não culpe a igreja, não culpe o seu pastor, não culpe os seus pais, se você não tem dado a devida atenção na palavra que Deus tem dado na sua direção. Porque você sempre vai receber da unção que você respeita, querido. E como é que eu demonstro respeito a algo? Quando eu dou valor a isso, quando eu me importo com essa palavra, quando eu pauto minha vida na palavra que Deus nos dá. Está todo mundo aqui? Eu vou contar uma história, minha esposa não gosta muito que eu conte essa história, mas eu preciso contar aqui, porque tem muito a ver com a nossa história, a nossa vida. Em 94, comecinho de 94, eu namorava uma menina que mudou para Curitiba. E eu trabalhava num banco no Itaim, em São Paulo. Eu morava na Pompeia e trabalhava no Itaim, longe. Uma menina de lá começa a dar mole para mim, menina mais gata do banco. E não por uma cristoincidência, mas por uma sataneincidência, deve ser essa a palavra. Essa menina mora na mesma rua que eu em São Paulo.
Irmão, isso é 1 em 1 milhão. Eu, bobinho, comecei na casa dela. Nada a ver, tem uma namorada, nunca vou cair, conheço quem eu sou um homem de Deus, tal. Você não pode brincar com a tua carne jamais, amém? Um dia, eu não aguento, eu abraço essa menina, e eu vou ficar com ela, e eu ouço uma voz. O detalhe, eu era de uma igreja presbiteriana do Brasil, que na época, eu não sei hoje, faz tempo que eu não falo com eles, na época eu não acreditava no Espírito Santo. Aí eu ouço uma voz, dizendo, tudo bem, Marcelo, você pode ficar com ela, mas todo o propósito que eu tenho com você no sul do país acaba hoje. Eu largo essa menina, saio correndo, não sei se eu corri mais por causa da cara de assustada dela ou da voz que eu ouvi, mas eu saí correndo até hoje, ela deve achar que eu sou louco. Saí correndo, acabo mudando pra cá, achando, vou casar com a guria, acho que é isso que Deus quer de mim. Meses depois o namoro dá errado, terminamos, e começa muitas pessoas dizerem, Bigard, volta para São Paulo, cara, tua família tá lá, você não precisa passar dificuldade em Curitiba, volta para lá, cara, para que ficar aqui? E uma crise entrou no meu coração. Por quê? Porque minha família estava lá, querida. Se você volta a morar na casa do teu pai, mesmo desempregado, você pelo menos come 3 refeições. É ou não é? Agora, quando você está sozinho numa cidade, não sei quantos já viveram isso. Eu lembro de uma época, eu posso contar essas histórias? Eu lembro de uma época, eu trabalhava com grafite, e eu fiz um grafite numa banquinha de cachorro quente. E eu troquei todo o desenho do grafite, todo o preço do desenho, por cachorro quente. Eu ia para o seminário, que era lá, eu morava aqui na Silva Jardim, lá na Silva Jardim, ia andando lá no Shopping Miller, onde tinha Assembleia de Deus, sem comer o dia todo. Voltava, e quando eu entrava ali na Boca Bendita, sabe? Eu olhava para o carrinho de cachorro quente, e quando eu percebia que o lampião não estava ligado, ele tinha um lampiãozinho lá para acender, uma luminária, aqui dentro vinham umas crises em forma de lombrigas, dizendo, você vai me deixar passar fome. E eu falava, vou fazer o quê? E a gente ia discutindo até chegar em casa. Eu não sei quantos já viveram isso, porque a minha esperança era, à noite eu vou comer um cachorro quente. E às vezes o cara não ia trabalhar, me dava um desespero. Só que lá em São Paulo eu teria uma mãe, ou a casa de um pai, ou a casa de amigos, ou a casa de sei lá quem, mas eu tinha casas que eu poderia comer. E aqui dentro começa uma luta, fora as lombrigas, uma luta. O que acontece? Eu comecei a lembrar que lá em São Paulo Deus tinha me dado uma palavra, filho, uma obra grande vai acontecer na tua vida no Paraná. E isso, eu entrei por crises. Acabo mudando em 96 para a cidade de Ponta Grossa. Eu acabo casando em Ponta Grossa. Lá eu volto a andar de skate, fui disputar 2 mundiais. No segundo mundial tenho uma experiência com Deus muito forte. Deus diz assim, eu estou na Europa e Deus fala, filho, você abriria a mão dos teus sonhos para viver os meus? Eu abri mão dos meus sonhos e mais uma crise entra na minha vida. Por quê? Porque aí eu fui enviado para pregar, abrir bolas de neve. Fui para Florianópolis, pregava e dizia, Deus é o Deus que te sustenta. E um dia, a gente estava passando tanta luta financeira lá em Floripa, que a Vivi, ela fazia bolos pra gente, às vezes. Era às vezes, fala para o irmão do lado, às vezes. E não dava tempo de comer antes do culto. Só que a tesouraria da igreja era a minha cozinha. A galera ia contar o dízimo na cozinha. E eles chegavam e diziam, nossa, olha o que a pastora fez pra gente. E eles comiam o bolo inteiro. E quando chegava depois do culto, eu, a Vivi e o Lucas, a gente caía uma unção de chaves sobre nós. Você sabe como é a unção de chaves? Cadê o bolo que estava aqui? Cara, que desesperador. E eu pregava na igreja, Deus é o Deus que restaura teu casamento. E eu e ela quase se separando. Crises. Mas aqui dentro eu tinha uma palavra que dizia, eu tenho uma obra grande com você no sul do país.
indo para Niterói. Falo a mesma coisa. Gente, Deus é o Deus que te sustenta. Deus é o Deus que abençoa a tua vida. Acabava o culto e ia na assistência social. E aí, minha cesta está pronta? 1 ano comendo cesta básica da igreja. Acabava o culto, eu ia aconselhar pessoas. Adivinha o que eu mais aconselhei em Niterói? Casais. Adivinha o que mais aconteceu na minha vida? Nós brigávamos. Morava pertinho da praia e a gente mal pra caramba. Mas eu tinha que puxar forças aonde eu não tinha. Porque eu tinha uma palavra. Qual era? Eu tenho uma obra grande com você no estado do Paraná. E as crises vieram. Um dia o Rina chega e fala assim: tem uma proposta para você voltar para o sul. Pum! A palavra meio que eu vi. Cara, Deus vai cumprir. Volto para Curitiba. Demoro 2 meses para conseguir alugar uma casa. Vinha de Ponta Grossa para cá, fazia célula, voltava. Lembra, Sal? Acho uma casa num bairro aqui. Centenário, se eu não me engano. Cajuru, Centenário. Centenário é Cajuru, é perto? É, então é ali. Nem você sabe, hein, Sal? No Cajuru, 2 semanas depois, entro e roubam minha casa. E eu, feliz da vida. Primeira noite, levaram um molho de chaves da casa, de uma das portas. Eu passo a noite toda com um espeto de churrasco na mão. E a minha sogra com outro, andando pela casa. E a gente andando assim, e à noite a gente se bateu um no outro. Era a oportunidade de matá-la. Mas não consegui. Tô brincando, hein, se a senhora estiver aqui. Mas pensa em 2 medrosos, com 2 espetos assim, olhando. Que aquilo? Mal, desespero. Conseguimos ir para um outro lugar. A igreja começa a crescer. Crescer nada, a igreja começou a vir. Mas aí, no meio dessa crise toda, Deus entra e cura o meu casamento. A igreja começa a crescer. E 8 anos depois, o que acontece? Temos uma igreja que não para de crescer. Vemos pessoas sendo transformadas após cada culto, cada seminário, cada evento nesse lugar. Ontem nós tivemos um seminário de casais, noivos, e mexeu muito com solteiros também. Se você quiser assistir, encomenda na lojinha. Só vou fazer por encomenda, porque é muito ouro. E se você não me ouviu dando conselho para vir, talvez você não ouça para comprar. Mas quem veio sabe que foi algo muito forte. Querido, sabe quando você vai num parque de diversão e você bate assim naqueles brinquedos para ver a força do teu soco ali? Eu falei pro pastor, eu esperava que o seminário chegasse nesse nível. Ele ultrapassou demais, porque Deus trabalhou muito com a gente. E aí, eu tenho visto pessoas sendo transformadas. Nós estamos em mais de 60 cidades no estado do Paraná, com igrejas, com núcleos. Algumas das cidades não têm igreja, mas nós estamos dentro da cidade, nas praças, pregando. Eu não sei se o Mortandela está aqui, mas se ele não está aqui, ele deve estar em Pato Branco. E sabe o que está acontecendo nesse exato momento? Um culto numa praça com 3, 4 pessoas, fiéis da igreja, que vão para a praça quando ele está lá. Nós estamos em vários lugares. Eu estou vendo os piores se converterem. Eu estou vendo muitos que não tinham sentido na vida, agora tendo um alvo, um norte. Eu estou vendo que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele está cumprindo. Por quê? Olha para mim. Porque aqui atrás, eu tive uma palavra. Não fica com essa menina. Eu vou fazer algo na tua vida. Eu olhei para a palavra e eu respeitei essa palavra durante anos. Só que daqui, olha para mim, gente, isso tem a ver com a tua vida. Daqui até o cumprimento da palavra, crises, que me fizeram amadurecer, crescer, entender que eu não estava sozinho. Amados, se eu tivesse assumido essa igreja aqui, você já teria outro pastor. Imaturo, menino, moleque. Só que as crises me fizeram ir crescendo. Ainda tenho muito que melhorar. Mas as crises me trouxeram para um lugar que hoje você pode estar me ouvindo e recebendo a palavra de Deus. Mas na minha vida, eu sempre foquei a palavra. E eu sempre respeitei essa palavra. E eu
chances de ir para outros caminhos. E quando Deus falava assim: filho, não vai por aí, lembra da palavra. Olha para mim, amados, quero te fazer uma pergunta. Qual é o valor que você tem dado para a palavra que Deus tem falado para a sua vida? Qual é o valor que você tem dado para a palavra que Deus tem dito sobre a sua igreja? Como é que você tem enfrentado as crises que essas palavras trazem? Dependendo de como você tiver respondido essas 3 perguntas, me responda mais uma. Você tem visto o que Deus está prometendo ou não? Se não, saiba, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem como cumprir algo que você não respeita. Deus não tem como realizar algo na sua vida que você não acredita. Querido, vocês estão aqui? Está assim de casal hoje nessa igreja, com problema no casamento, que eu sei, que liga pra gente desesperadamente, e que ontem não estavam aqui. Você não respeita a cura no casamento, você vai respeitar o conselho de um pastor? Acorda, querida. O meu casamento foi curado porque eu respeitei a vida de alguns pastores. Eu ligava para eles: cara, vem para cá, vem me ajudar. O cara pegava avião, vinha de Floripa para cá, sentava, nos ajudava, nos orava. E nós estamos, meu irmão, eu tenho a melhor mulher do mundo, não troco ela por nada, amém? Lembra do cachorro depois desse elogio? Tô brincando. Estou satisfeito. Deus me ensinou a olhar para as irmãs da igreja, mulheres lindas e maravilhosas como vocês, como filhas. Não preciso te olhar como concorrente na minha esposa, eu estou muito bem aqui, amém? Só que eu respeitei a cura no casamento. Quando tinha seminário que a minha igreja promovia, eu estava lá. Então não vem reclamar que as coisas não estão acontecendo na tua vida se você não respeita a palavra. Pastor, por que eu vivo no perrengue financeiro? Querido, talvez você nunca respeitou os seminários que nós tivemos aqui. Você foi aquele que criticou os eventos. Tudo bem, você recebe da unção que você respeita. Se você respeita as críticas, viva com elas. Eu não vou respeitar as críticas, eu vou respeitar a unção desses homens. Querido, se você quer ver as pessoas sendo evangelizadas e tocadas, respeite esse seminário que o Tom vai estar aqui, senão você vai ser mais um Zé. Nada contra os Zés, mas vamos lá, 1-0 é melhor, eu ia falar 0, não Zé. Você vai ser mais um 0 à esquerda no Brasil, aqui em Curitiba. Mais um cara que não fede nem cheira. Quem é você? Ah, eu sou o fulano. Ah, o que você faz na vida? Eu sou crente. Meu irmão, ser crente é igual ser dama. Se uma mulher precisa dizer que ela é dama, ela não é. Porque um cara sabe quando uma mulher é dama. O cara, ele olha e fala: não vou nem mexer com essa. O jeito dela me mostra que ela é uma dama. Se você precisa falar que você é crente... Como eu poderei viver o que Deus me prometeu se eu não dou o devido respeito à sua palavra? Se eu não estou disposto a enfrentar as crises que essas palavras me proporcionam? Sabe, queridos, eu resolvi acreditar em quem está afim de viver as coisas que nós estamos vivendo. Cafés de pastores, cafés de liderança, e nego que nunca mandou e-mail dizendo: oh, não posso ir. Simplesmente ignora. Sabe quando você vai pastorear uma igreja do Bola? Nunca. Porque se você não dá valor a um café de líderes, como é que você vai dar valor a vidas que vão estar sobre você? Escola de líderes, se você não dá atenção e valor ao nosso apóstolo pregando em São Paulo, eu conheço a vida dele, querido, eu ligo para ele, eu sou responsável por 60 cidades. Eu ligo para ele, ele não consegue me atender de tão corrido, ele para dar aula para a gente. Aí eu não vou fazer, não estou afim. Não sou eu que estou falando que você não vai assumir. Deus não vai deixar você assumir. Você não respeita. Lógico, você vai pôr a raiva em mim. O Bigard não me dá chance, querido. Pastor, você está jogando indireta? Não, eu estou dando uma direta. Você sabe que é para você. Mas eu não sou uma pessoa que faz X nas pessoas. Marcado. Muda de postura. Muda de atitude. Começa a dar respeito àquilo que Deus está falando na tua vida. Há um tempo atrás, Deus falou que ia usar a Viviane no louvor. E pensa numa mulher que não cantava nada. E eu falei: você vai estudar. Trocou de professora a professora e encontrou a Débora. A Débora, além de ensinar a Vivi a cantar, ensinou a Shaina a cantar. Se aqui é um milagre,
e é os céus na terra. É tipo assim, avivamento. É xaracatá, chorocotô e tudo, as línguas que você entender. Um dia eu vim aqui, a Chayna estava cantando à tarde. Eu olhei, falei pro André: André, quem tá ali? Falei: minha esposa, tem orgulho, a Chayna. Falei: caracas. Sabe por quê? Opa, hora de canto, aula de canto. Hora da aula de canto, hora da aula de canto. E essas meninas ensaiando e fazendo aula. Queridos, estou me matando para aprender. Agora eu entrei no quarto idioma. Já estou falando inglês e espanhol, estou fazendo italiano e estou há um mês fazendo francês. Me matando. Tem hora que dá uns parafusos na mente. Tem hora que eu tenho que falar em línguas para tentar voltar ao português. Oi. Só que eu sei o que Deus me deu, a palavra, e por que eu vou usar essas línguas. Só que eu estou pondo horas, estou respeitando a palavra. Agora tem você, que tem um chamado muito maior que o meu, que sabe que Deus te chamou para umas coisas muito maiores do que eu, e não dá respeito nenhum a estudo, a crescimento da tua vida, as áreas, e você ainda acha que tem o direito de julgar o que está acontecendo nessa igreja? Cuidado, querido. Você está brincando com uma igreja profética e com um Deus que não se brinca. Ele só diz o seguinte: filhos, respeitem o que eu falei para vocês. Em 94 eu tive uma palavra. Em 2004 ela começou a se cumprir. E uma vez eu falei assim: eu quero ser um líder que faça diferença numa geração. E sabe o que Deus ministrou para mim? Nunca deixe de ir nos eventos que o Rina te chamar. Falei: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro para nada, mas eu vou. Hoje o dinheiro não falta para ir, mas às vezes a agenda não dá. Já aconteceu de eu estar aqui aconselhando pessoas, 2 da manhã, eu recebi uma mensagem da secretária de São Paulo: terça-feira reunião com o Rina. Terça-feira é o dia que eu aconselho aqui. Terça-feira é o dia que as pessoas marcam, às vezes 2 meses antes para falar comigo. Pri, agenda tudo para quarta-feira ou para quinta, estou indo para São Paulo. Nesse mesmo dia um pastor nosso estava nos Estados Unidos de férias, uma semaninha de folga. Viu no e-mail, caiu no celular dele: reunião com o Rina amanhã. Estou lá na casa do Rina, adivinha quem chega? Esse pastor que estava nos Estados Unidos. Aí o Rina falou: você não está nos Estados Unidos? Ele: meu irmão, ele falou assim: Rina, palavra dada é palavra cumprida, estou aqui. Troquei a passagem, deu um jeito. Por que a gente cresce, querido? Por que você entra numa igreja como a nossa, como no Brasil inteiro, e o fogo desce? Porque uma palavra do pastor é respeitada. Pensa no respeito que você tem dado para a palavra que Deus tem dado pelo teu pastor. Pensa nisso. Sabe o que vai acontecer amanhã? Muitos de vocês me mandando e-mails dizendo: vou sair da igreja. Eu quero te dizer que Deus te abençoe, querido. Para o teu bem, só não fale mal da gente. Agora, sabe o que pode acontecer? Você mudar a postura e dizer assim: Deus, me perdoa, eu vou fazer a minha parte. Se você não pode, eu vou entender, querido, eu não sou um monstro, eu vou entender. Mas pelo menos faz um sinal de fumaça. Tal dia eu não posso ir, mas eu respeito. Quantas vezes você ouviu desse púlpito algo que te trouxe uma crise? O que fazer então? Achar que nós perdemos a visão ou entender que Deus... Vocês estão aqui? Vou ter que quebrar a prancha, vocês olharem para mim. Não quero desfazer, volta. Quantas vezes você ouviu algo desse púlpito que te trouxe uma crise? O que fazer? Achar que a gente perdeu a visão ou entender que Deus está usando o teu pastor para te fazer sair do lugar? A maioria dos pastores são pessoas que você pode chegar para qualquer pastor e dizer o seguinte: você já teve raiva do Bigard? Todos eles vão dizer sim. Alguns vão dizer: eu quis matar ele. Agora pergunta: valeu a pena? Todos vão dizer: valeu. Porque saíram do lugar, tiveram que se mexer. E aí sabe o que aconteceu? Estão cumprindo o propósito de Deus. Talvez a sua vida, a palavra de Deus para a sua vida não seja ser um pastor, mas você está dando voltas e voltas e voltas. Por quê? Porque você não respeita nada. Sabe qual é o nome dessa pregação? O impacto da palavra de Deus na sua vida. Toda a palavra de Deus tem que gerar uma crise, tem que te fazer parar para pensar. Senão, aqui virou um circo. Senão aqui, e queridos, eu não sou palhaço, eu me conheço.
Essa é uma noite de mudanças, mudanças de comportamento em relação à palavra de Deus para a tua vida. Toda palavra de Deus é boa, e por ser boa ela não vai te deixar no mesmo lugar. Toda palavra de Deus é boa, mas Ele não vai te deixar ficar parado. Deus te ama demais. Amém? E por causa desse amor, Ele vai proporcionar momentos que você vai perder o chão, mas vai encontrar os céus. E eu espero que isso aconteça na tua vida. Fecha seus olhos abaixo da tua cabeça. Não importa o chão que você tenha perdido, querida, eu quero te dizer que existe um céu de braços abertos dizendo: eu estou a fim de te ajudar. Eu não vim aqui para ser amigo, vim aqui para ser pai. E pai não fica só batendo nas costas. Pai manda o filho para a escola, querido. Meu filho não quer ir para a escola todo dia. Pai manda para a escola, vai para a escola. Filho, queridos, eu não estou aqui para ser seu amiguinho, estou aqui para ser teu pai. Pai te manda comer o que é saudável. Quero comer um docinho na hora do almoço. Você vai comer comida, filho. Às vezes minha filha e meu filho comem chorando a comida. Falo, não interessa, eu vou morrer se eu comer isso. Morre, mas morre com a barriga cheia, eu falo. Porque o pai, ele não tem hora que ele não tem que ser amiguinho. O pai, ele tem que ver o futuro dele e dizer: filho, é pro teu bem, cara. Quantas vezes eu quis ser pai de muitos de vocês, e o que vocês me pagaram era mensagens na internet para todo mundo dizendo: aprenda a ser pai, agora sim temos pais. Querido, pai não fica batendo nas costas. Pai te dá uma direção e fala: cara, eu tô contigo, mas não vai ser fácil, mas você vai virar homem. Nessa noite eu quero te dizer que você tem um pai. Você tem uma pessoa que tá querendo te ajudar. E se eu morrer hoje, está amarrado isso, porque eu estou me cuidando e Deus tem uma palavra muito maior. Mas se eu for para o céu hoje, eu sei que eu fiz o meu melhor. Não importa o que você ache, mas eu sei que eu fiz o meu melhor. Agora a pergunta é: você deu o seu melhor respeito? De olhos fechados, eu quero fazer 2 orações. Nós estamos num domingo de ceia, e é um domingo que pode mudar a tua história, querido. Primeira coisa, você que está aqui pela primeira vez, eu quero te dizer que você tem um pai espiritual. Você tem um pai, aliás, um pai nos céus. Você não veio nessa igreja à toa, querido. Você não veio aqui para ouvir um blá 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 de Bíblia. Você veio aqui ouvir de um Deus que te quer perto dele. Mas você precisa querer. E se nessa noite você está a fim de abrir o teu coração para Ele e dizer: Jesus, entra na minha vida, eu quero ter uma experiência contigo. De olhos fechados, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, tá? Eu quero só que você erga a tua mão direita comigo. Se você quer entregar a tua vida nas mãos dele, de olhos fechados mesmo, levanta a tua mão direita comigo e nós vamos orar. É a tua vontade, é o teu querer? Levanta a tua mão e repete comigo uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Porque até hoje eu não respeitei a tua palavra. Eu não respeitei a tua palavra. Não respeitei o que o Senhor tinha para mim. O que o Senhor tinha para mim. Mas eu reconheço que o Senhor me amou. Que o Senhor me amou. Que o Senhor enviou o teu filho. O Senhor enviou o seu Jesus filho. Cristo. Para nascer. Crescer. Morrer. Mas ressuscitar por mim. E hoje eu aceito a sua vida, Jesus. Eu aceito a sua vida, Jesus. Em teu nome. Amém. Pai, essas mãos erguidas precisam do teu toque. E eu te peço, Espírito Santo, não bata a palma ainda. E eu te peço, Espírito Santo, que elas sejam tocadas por ti onde elas estiverem. Que elas olhem para trás e vejam que sem o Senhor nada valeu a pena. Que eles cresçam diante da tua presença em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora sim.